Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estudando. E no vídeo de hoje a gente vai continuar corrigindo a prova do PAIS 3 de 2025. Então vamos nessa. Aqui na questão 22, tá dizendo: a célula combustível de membrana polimérica, PEM, utiliza hidrogênio como combustível e oxigênio como agente oxidante. Acerca das reações eletroquímicas envolvidas nesse caso, é correto afirmar que no ânodo ocorre a redução do hidrogênio gasoso formando-se água. Primeiramente, o que é ânodo e o que é redução? O que é isso? É o que a gente vai responder, tá? E vamos lá aqui para a próxima alternativa. No cátodo ocorre a oxidação do oxigênio, produzindo-se elétrons que fluem para o circuito externo. O que é cátodo e o que é oxidação? Também é o que a gente vai descobrir e é o requisito que a gente precisa saber, o conceito que a gente precisa saber para estar respondendo essa questão. E aqui, né, nas outras alternativas, também tá falando de ânodo, tá falando de ser oxidado, tá falando de cátodo, de oxidação também. Então a gente precisa saber desses conceitos. Então vamos descobrir, né, o que é ânodo, o que é cátodo e o que é essa redução e oxidação. Então vamos lá. Primeiramente, primeiro conceito que a gente precisa saber para chegar nesses conceitos aí. Vamos aprender o que é um íon. Então vamos lá. Bem, eu vou falar que tem um átomo, certo? Pensei na sua mente que existe um átomo. Os átomos eles são compostos por três partículas, mas só que vamos ignorar os nêutrons. Ele é composto por partículas positivas e partículas negativas, chamados prótons e chamados elétrons. Beleza, então ele tem partículas positivas e negativas, até aí tudo bem. Como um átomo está estável, ou seja, de carga nula, ele tem a mesma quantidade de partículas positivas do que negativas. Como assim? Quando você tem, por exemplo, 10 prótons e você tem 10 elétrons, você concorda que como os prótons são positivos e os elétrons são negativos, e tem a mesma quantidade, um vai anular o outro, e no final não vai, o átomo não vai ficar nem positivo nem negativo. Eles vão só se anular essas cargas, ele vai ficar neutro, certo? Então, isso é um átomo normalmente. Porém, o íon é quando tem uma diferença. Quando ou um átomo está com mais prótons, ou seja, carga positiva, do que elétrons, carga negativa, ou está com mais elétrons do que prótons, ou seja, mais carga negativa do que carga positiva. Ou seja, ele vai ou ficar com a carga total positiva ou a carga total negativa. Mas como assim? Eu não entendi direito. Bem, vamos lá. Se você tem mais partículas positivas em você do que partículas negativas, você vai estar mais positivo, você concorda? Porque você vai ter mais partículas positivas do que negativas. Agora, se em você tem mais partículas negativas do que partículas positivas, você vai estar mais negativo, porque você tem mais partículas negativas do que positivas. Então, isso é um íon. É quando tem um desequilíbrio entre prótons e elétrons. E aí tem dois tipos de íon. Tem os chamados ânions, e tem os cátions, cátions. O que é cada coisa? Bem, quando eu falar ânions, pensa em, aqui ó, nesse começo aqui, antagonista. Então, ânion, antagonista. Então, seria algo negativo, seria tipo vilão. Então, algo negativo, você pensa no sinal ali negativo. Então, o que vai estar acontecendo aqui? Quando for ânion, significa que um átomo ele está com mais elétrons, ele está com mais carga negativa do que prótons, está com mais carga negativa do que carga positiva. Ok. E, ou seja, ele está instável, ele está mais negativo do que positivo. Já cátions é o contrário. Cátions ele vai estar mais positivo, ou seja, vai estar com mais prótons do que elétrons, ele vai estar com mais cargas positivas do que cargas negativas. Então isso são íons. Geralmente o átomo está estável, a mesma quantidade de carga positiva e negativa, e aí ou ele pode, ou se virar um íon, né, ele pode ser tanto um ânion, que está com mais carga negativa, quanto um cátion, que está com mais carga positiva. E beleza. Agora vamos entender o que é oxidação e o que é redução. Vamos lá. Bem, vou escrever aqui redução e oxidação. Deixa eu só separar aqui esse ânion e cátion e beleza. E por fim, aqui, oxidação. Ok. O que é cada coisa aqui? Vocês concordam comigo que o átomo ele tá parado aqui, ele tá tranquilo, ele tá com a quantidade de prótons igual a de elétrons, certo? Então ele tá neutro. Precisa acontecer alguma coisa para ele ficar ou positivo ou negativo. E o que vai estar acontecendo aí? Ou ele vai estar perdendo elétrons,
ou ele vai estar ganhando elétrons. A quantidade de prótons, a quantidade de carga positiva sempre vai ser a mesma. Então o que vai estar variando são os elétrons. Ou seja, você tem um processo que ele vai estar perdendo elétrons, ele vai perder carga negativa, ele vai ficar mais positivo, vai ficar com mais carga positiva do que negativa, e vai ter outro processo que ele vai estar ganhando elétrons, ele vai estar ganhando carga negativa e ficando mais negativo do que positivo. E são esses são os processos. Quando a gente está falando de redução, a gente está falando de ganhar elétrons, ganhar carga negativa, aqui, o menos. Então, um átomo vai estar ganhando elétrons e vai estar ficando o quê? Mais negativo, podendo se tornar um ânion. Já a oxidação, deixa eu até fechar esse O aqui, é quando ele vai estar ficando mais positivo. Como? Ele vai estar perdendo elétrons. Então, ele vai estar ficando com mais prótons do que elétrons, e aí ele pode virar um cátion, né? Então, ele vai estar perdendo elétrons, ficando mais positivo. Ok, entendendo esses conceitos, agora vamos relacionar essa redução e oxidação com ânodo e cátodo. Porque o que a gente quer descobrir aqui nessa questão? A gente quer descobrir o que acontece no ânodo. Acontece a redução ou a oxidação? O que acontece no cátodo? Acontece a oxidação ou a redução? Então vamos lá. Vou escrever aqui ânodo e cátodo. Ok. Então, o que acontece em cada lugar, né? Se você pensar pela lógica, o que você vai pensar? Deixa eu até fazer uma divisãozinha aqui, para deixar uma melhor aqui de entender, né? O que você vai pensar, né? Ânion. O ânion, ele tem a ver com ânodo, né? Os dois começam com esse ânon aí. Então, ânion tem a ver com ânodo. E cátions tem a ver com cátodo. Cátodo tem a ver com cátions. Então, se ânions são negativos e a redução é o processo que deixa um átomo mais negativo, então o ânodo é onde acontece a redução. E se cátions são positivos e a oxidação é o processo justamente para deixar um átomo mais positivo, então o cátodo é onde acontece a oxidação. Porém, não, é algo contra-intuitivo. O que vai acontecer ao contrário? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? A oxidação, que é quando então o átomo vai estar ficando mais positivo, vai acontecer no ânodo. E a redução, que é quando o átomo estiver ficando mais negativo, vai acontecer no cátodo. Então vai ser uma coisa contra-intuitiva. E aqui a gente finalmente chega no conceito que a gente precisava saber para estar resolvendo a questão. Então já pode ir lá resolver ela. Então é isso que a gente precisava saber. Redução acontece no cátodo e oxidação acontece no ânodo. Beleza, então vamos lá. Deixa eu apagar aqui embaixo. Pronto. Vamos nessa. Então vamos ler de novo as alternativas, né? A primeira alternativa A aqui. No ânodo ocorre a redução. Então tá falando que no ânodo ocorre a redução, blá 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 blá. Só nessa parte já dá pra dizer que tá errado. Porque no ânodo, na verdade, a gente viu que acontece a oxidação. Então não acontece a redução. Tá invertido aí. Aqui na alternativa B. No cátodo ocorre a oxidação. Cátodo, oxidação. Não, no cátodo ocorre a redução. A gente viu uma coisa contra-intuitiva. Agora vamos pular aqui para D. Vamos pular para a alternativa D. Vamos lá. No cátodo, os prótons são oxidados. Não, no cátodo acontece a redução. Então eles seriam reduzidos, não oxidados. Não acontece a oxidação no cátodo, e sim a redução. E agora vamos para C, que aqui eu deixei por último, muito convenientemente, né? No ânodo, o hidrogênio gasoso é oxidado. Exatamente. O que vai estar acontecendo no ânodo é a oxidação. Claro, aqui tá dizendo várias coisas, né? Tá falando que é o hidrogênio gasoso, especificamente. Tá falando que é liberando prótons H+, que atravessam o eletrólito. Porém, a gente não precisa saber mais nenhum outro conceito para estar resolvendo essa questão. É só saber o que é cátodo e o que é ânodo. Porque dá para ir aqui por eliminação. Então, a única que tá certa, de acordo com esse conceito, é a alternativa C. Então, gabarito, letra C. E é simples assim. Então, isso você aprendeu hoje o que é a definição de ânodo e o que é a definição de cátodo, que já vai estar te ajudando a resolver umas questões aí do PAS. E esse foi o vídeo de hoje. Vejo vocês em outro vídeo. Tchau!